Oi, gente, aqui é a Marília Peixoto, tudo bem? Vamos chegando. A gente vai começar a live agora, A Culpa é da Mãe. Eu e a minha parceira, Joana Isabel, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Então, vamos chegando aos poucos para a gente poder conversar todas essas questões que permeiam a nossa maternidade, que infelizmente não é fácil, mas é isso mesmo. Vamos agora chamar já aqui a Joa. A gente vai começar nosso bate-papo. A culpa é da mãe. Vamos falar um pouquinho como é que surge essa culpa, por que ela é tão presente. Oi, Jô! Bom dia, Marília! Bom dia, bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, tudo pronto aqui. Bem-vindas, gurias. Oi, Bianca, Raquel, vamos chegando. Oi, Estamos aqui guria! já conversando devagarinho. Vamos lá. Obrigada, Bianca. A gente vai esperar um pouquinho as pessoas entrarem, então, para poder falar, né, sobre esse assunto tão importante. Bom dia, Raquel. Estão nos ouvindo bem? O Jô também me ouve bem? Super bem bom aqui. Beleza, também. Estamos com saudade de vocês, por isso. Agora que a gente está aqui na intimidade, né? É, É muito, muito bom ver vocês aqui. coisa Acabei de boa, sair do grupo correndo para vir para cá. Tava bem legal. coisa boa. E, bem, eu acho que a gente pode, vamos falando, se apresentando um pouquinho, né? Para as gurias saberem um Uhum. pouquinho da história e tal. As gurias provavelmente já ouviram isso, mas já fica gravado também, né? Todo esse processo, digamos assim, do trabalho da Mama Core, né? Surgiu aqui na Croácia a partir da maternidade da minha filha, da Maíra, que já está com 8 anos. E hoje escrevi no grupo ali, foi através de um puerpério muito longo e muito solitário. Eu acho que muitas de nós sentem isso, né? Saudade também, Bianca. Desse puerpério, que é um puerpério emocional, ou Estou seja, pode, para muita gente, na verdade, está acostumada a pensar em puerpério como puerpério só fisiológico, de 45 a 60 dias. A gente trabalha com esse conceito, né, Jo, de mais ou menos 2 anos, dependendo, né, da fusão com o bebê. Então, o meu puerpério durou mais de 3 anos. E nessa dedicação toda eu tive a sorte e o privilégio de ir para Barcelona fazer a formação com o Sérgio e com a Ivânia Reicher, e que nós temos essa formação em comum, né, João? Uhum. E desse trabalho, que é da gestação, prevenção das neuroses da gestação e adolescência, naquele primeiro módulo, quando a gente falou sobre o parto, o puerpério, eu percebi que eu precisava trabalhar com isso, né? 60 dias só. Quem dera, né, que fosse o puerpério psicológico só 60 dias. Eu percebi que era necessário agir, trazer essa informação sobre desenvolvimento infantil, né, para os pais como uma ferramenta, que é o que a gente traz, né, nos nossos posts, como que sabendo o que está surgindo nessas fases de desenvolvimento infantil pode realmente nos ajudar, mas ao mesmo tempo, como que é importante a gente olhar para essas mães, para esses pais, né? Qual é a qualidade que a gente tem, qual é as condições de ser essa mãe suficientemente boa. Então, nesse início desse processo, eu já criei uma Macore aqui na Croácia, em Zagreb, para as gurias que não sabem, eu estou aqui de novo. E nessa caminhada, então, eu fiz vários cursos para entender esse desenvolvimento infantil, essa relação entre mãe e pai, os casais, e das queridas parceiras que passaram por aqui. Então, chegou a Jo. Então, Jo, eu queria que tu te apresentasse para a gente poder contar a nossa Uhum. história. Então, eu sou Joana Isabel, tenho uma formação inicial como professora de teatro. A princípio parece que está tão distante, só que não está. Porque desde que eu comecei a minha formação e olhar para a construção do conhecimento, eu trabalhei e pesquisei bastante na área do Piaget, tem muita relação sobre o sujeito, né? Sobre esse universo de todos nós, como que a gente constrói conhecimento e o impacto que a vida toda, né, que a gente tem sobre a nossa persona, né? E junto com o trabalho de teatro, eu sempre busquei um caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de terapia. Então, é como se fossem dois espaços que foram se afunilando, né? Depois da minha formação, pesquisei essa área também, entender os caminhos da transformação do sujeito, né, na construção do conhecimento em teatro, que era apenas um campo, né? Porque a gente vai construindo conhecimento com tudo que nos rodeia e nos permeia, né? E então, estudando com o Vale do Ser, eu passei a trabalhar com eles,
E trabalhando com eles, eu passei a fazer formação também. Fiz a formação como terapeuta haitiana, o Corpo e Identidade, com a Evânia Reicher e o Sérgio Veleda. E comecei a me desenvolver como terapeuta. Participei, não até o final da formação de prevenção, porque daí eu estava gestando a Violeta, que agora tem 3 anos. Então, os últimos 2 módulos ali eu não participei presencialmente, mas me sinto em formação com eles também. E junto com isso, conheci pessoalmente a Marília, porque a gente já se conhecia de amigos e de amigos. Passei a frequentar o grupo, participei um pouco em Porto Alegre com a Fê Bonet. E aqui em Floripa, comecei com a Marília. E desde então, a gente se aproximou, descobrimos não só semelhanças na maternidade, mas também como mulheres, né? E a forma que a gente olha para o mundo, acho que isso aproxima muito as pessoas, sobretudo para a gente trabalhar juntas, né? Então a gente foi namorando pertinho, fui participando dos grupos como mãe, até que veio o convite maravilhoso da Marília. E eu estou aqui na Mamacore. Então, né, para quem está chegando, né, eu trabalho, na verdade, eu não me apresentei, né, mas eu sou terapeuta, sou educadora parental em prevenção e desenvolvimento saudável e doula. E eu acho que, sim, nesse nosso namoro, como eu digo, a gente acabou se conhecendo, se aproximando, virou uma grande amizade essa parceria. Então, o que eu acho, assim, a ideia que a gente trouxe desse tema hoje sobre a culpa, né? A culpa é da mãe, na verdade, é em função desse nosso encontro profissional, onde a gente foi observando através das nossas vivências, né? Mas desses grupos de mulheres que a gente faz, dos meus atendimentos, dos contatos também do teu trabalho, como que a culpa materna, na verdade, ela está extremamente presente na nossa realidade, né? Basta ter um teste de gravidez, parece que já surge essa culpa. Então, primeiro que deixar bem à vontade, gurias, de trazer, de conversar com a gente, para que seja bem interativa essa live. A ideia é um bate-papo, né, para que fique assim, bem informal. E quando a gente criou esse curso, na verdade, né, que se chama Chega de Culpa, uma jornada para o alívio da culpa materna, a gente percebeu, então, que, ok, essa culpa ela é real, né, ela acontece. Mas existiu uma história, né, Jô? Tu quer falar um pouquinho como é que a gente criou isso? Porque eu acho bem interessante, muito prático, né, a nossa vivência, digamos assim. Uhum. Então, a gente foi percebendo, assim, o quanto dos nossos próprios relatos, porque, assim, gurias, eu acho muito importante trazer, eu acho que em qualquer experiência, assim, ou de curso, né, o que a gente se coloca como terapeuta, que a gente surge, aquilo que a gente traz, como Joana, Marília e Mamacore, surge das nossas próprias dores, né? Eu acho que isso é muito importante pontuar, porque a gente está sempre trazendo a nossa experiência, as nossas dores, nossas dificuldades, os nossos conflitos como um laboratório principal, né? E abrir esse diálogo com outras mães nos faz não somente nos identificarmos com estas dores e com esses conflitos, como buscarmos nas nossas ferramentas como terapeutas, como estudiosas do desenvolvimento infantil, que ferramentas então a gente pode para a gente e oferecer para quem está buscando a gente como referência, né? Então a gente foi se dando conta, a gente foi construindo posts, foi se dando conta assim o quanto a gente ia trazendo a respeito de culpa, né? Tá, mas culpa. Até que um dia, assim, eu e a Maria, a gente conversando, que a gente, nas nossas reuniões de pauta, a gente faz muito momentos de púlpito, que a gente chama, que é onde a gente faz os nossos desabafos. A gente se deu conta, assim, que no fundo de cada uma das nossas questões, a gente tinha muita culpa, né? Porque a gente quer, ao mesmo tempo, oferecer para as nossas filhas, e imagino que vocês todas, né? Mães ou pais, né, que venham nos assistir, a gente quer oferecer o melhor, né? Agora, ali no slogan da Mamacore, né? Por uma maternidade possível e consciente. Como isso não ser só um slogan? O que é uma maternidade possível? Ela vai perpassar o meu limite. E o quanto cada uma de nós tem dificuldade com esse limite, né? Eu quero muito oferecer, eu vou estudar, eu vou me preparar, o que é maravilhoso, e eu recomendo sempre, a Marília também. Mas como perceber essa linha que é tão tênue entre o que é saudável para o meu filho ser saudável para mim também, né? E daí surgiu, a Marília teve a ideia, essa live, na verdade, a gente já tá planejando há um tempão, com essa ideia, a culpa é da mãe, porque é a coisa mais engraçada, né, gente? Não é só porque a gente é mãe, mas mesmo quando a gente se relaciona com o namorado, ou quando a gente vê dificuldade de uma amiga, é porque na infância, a mãe isso, a mãe aquilo.
Então acaba sempre sendo a culpa da gente, né? Não que a gente não tenha responsabilidade. Daí isso também é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, né, Marília? Sim. Mas por que que a culpa é sempre da mãe? E a gente foi investigar. Eu vou só, antes que a gente traga essa coisa da investigação, uma coisa que é importante, junto com essa preocupação que a gente tem de fazer, existe também muita idealização, né, da maternidade, né? Então, essa idealização versus essa realidade, né, que nem a Raquel comentou, né, torna mais real porque é a partir da nossa vivência, né? Dessa nossa observação diária como mães, como amigas, né, e como terapeutas, faz com que a gente perceba que é uma linha que permeia todas nós constantemente essa culpa, né? Porque existe um ideal, digamos assim, um ideal de maternidade. Existe essa, primeiro, da nossa realidade. Quem foi a minha mãe? Qual que foi a minha mãe? Né? Quanto que eu julgo a minha mãe? Agora que eu me torno mãe, então, que mãe sou eu? E o que que eu idealizo ser e o que que eu posso ser? Por isso, né, esse lema da Mama Core é possível e consciente, porque dentro da minha história, eu posso ser uma mãe possível para minha filha, né? Junto com o pai da minha filha, dentro da situação histórica, social, financeira que a gente vive, né? Então, assim, tem tantos elementos que fazem parte disso. Mas o ponto que a gente ia pegar, então, esse link é, então, historicamente, a gente foi pesquisar. E aí, eu sou professora de história, né? Dei 8 anos de aula aqui na universidade. E fiquei pasma quando, nos nossos estudos, simplesmente percebi que a gente foi ver, então, como que é a história da maternidade. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente vive num patriarcado, né? E uma das grandes discussões que a gente sempre tem também é isso, né, ok, né? É um sistema patriarcal, né? A mulher, então, ela sempre foi submetida ao homem, mas quando que houve essa transformação, digamos assim, né, da maternidade? Quando que a mulher começou a ter esse olhar? E na nossa conclusão que foi no século XVIII, digamos assim, né? Lembra que a gente conversou, não sei se tu quer desenrolar um pouquinho mais, a gente Pode continuar. dialogando. Posso Pode continuar? continuar. Então, é no século XVIII que existem transformações na Europa, a Revolução Francesa, e de repente, então, a mulher começa a receber um grande poder dentro da família e pelo Estado, onde ela passa a ser responsável pelas crianças. Ou seja, esse é o foco, essa é a mudança de foco, onde a mulher totalmente subjugada passa a ser o foco da família central, onde ela tem esses filhos e onde ela provê para o Estado essa mão de obra. Ou seja, aqui surge esse nosso ideal de maternidade, né? Que é então uma mãe também, digamos assim, imagem e semelhança da Nossa Senhora, ou seja, que é só devoção, que é só amor e que não pode reclamar de nada, né? E qualquer mulher que fuja desse ideal já é taxada de má mãe. Então, assim, a gente está falando de ideais, de construções históricas dessa culpa da maternidade, que já fazem, então, 300 anos. Entende? Então, vamos, né, se a gente começa a se dar conta disso, nós somos frutos desse sistema. Eu não sei se tu quer botar em outras palavras isso, mas eu acho que esse é o grande ponto, né? E nesse olhar histórico que a gente viu também, só retrocedendo um pouquinho, Marília, porque eu acho super importante, assim, falar. Uma curiosidade, uma coisa que chamou muita atenção quando a gente foi trabalhar esse tema, é que anteriormente, no século XVIII, a gente vai lá para a Idade Média, né? Sim. Nós temos conhecimento da história que nós aprendemos na escola, da Era das Trevas, certo? A Era das Trevas e a Idade Média. E quando a gente foi pesquisar um pouquinho a história da mulher, a gente observou que o que é chamado Era das Trevas para a história mundial foi o período de maior liberdade das mulheres. As mulheres tinham contato consigo, com o seu corpo, com a sua intuição. A intuição da mulher era super valorizada. O corpo da mulher era algo que ela tinha o domínio e o conhecimento e o respaldo para poder olhar para as suas questões, né? E observar o que acontecia em volta. Então, isso que era chamada mulher bruxa, na verdade, ela é a mulher em contato com a natureza, em contato com o seu corpo, em contato com a sua sexualidade e em contato com a sua intuição. Então, é uma questão de extrema curiosidade, para não dizer outras coisas também, que a gente pode questionar juntas. Que história é essa, então, que a gente ouve, que a gente vive, que a gente toma como verdade, né? Para a vida que a gente leva hoje. Se a gente olha para trás e descobre que aquilo que a gente até hoje pensava como Idade das Trevas, enquanto humanidade e civilização, não foi das trevas para as mulheres. Então,
qual que é o nosso intuito com isso, né, gurias? Primeiro é trazer um pouco de consciência sobre isso. Porque a gente começou ali falando sobre a gente falar para outras mães a partir das nossas dores, né? Então, quando a gente olha para essa história e entende um pouquinho como as coisas chegaram até aqui, a gente entende que existem dores que a gente vive todo dia e que a gente vai levar para os nossos conflitos de vida existenciais ou conjugais, né? Porque isso também é um tema que a gente vai falar um pouquinho. Não são dores individuais. São dores de uma história, são dores que a gente carrega enquanto gênero, enquanto grupo social, mulheres, né? Então, se a gente pode olhar um pouquinho para isso, é como se a gente conseguisse criar um pouquinho uma separação daquilo que é meu de fato, né? Que é da minha individualidade, do meu, é meu como sujeito e que cabe a mim lidar com isso, construir um caminho de conhecimento, lidar, e aquilo que vem geracional. Entendem? Então a gente começa a separar um pouquinho as coisas para lidar de uma outra forma, gerar como se fosse um espaço de respiro para nossa maternidade. Dando continuidade, né? Fiquem à vontade quem está chegando de fazer perguntas, de interagir com a gente. A ideia é bem, né? Um bate-papo, assim. Mas pensar, então, que nesse momento que a mulher, então, ela recebe, digamos assim, esse poder dentro da família, do Estado, né? De cuidar dessa família. Ao mesmo tempo, ela recebe esse peso que ela tem que cuidar dessa criação, dessa educação. E nessa época, então, os médicos intervinham, desde então, na verdade, com o poder, com a sapiência, digamos assim, da criação, né? Ou seja, a mulher, ela também ficava perante esse médico para saber o que ela tinha que fazer. Paralelamente, é importante a gente falar, acho que é uma coisa interessante, né? A própria questão do parto, do corpo, é como se fosse essa desapropriação do corpo que aconteceu. Ou seja, até então, até o século XVII, a mulher paria de cócoras, por exemplo. E aí vem, então, o rei Luís XIV, o rei Sol, e diz, eu quero ver como é que essa mulher faz o parto. Colocam ela deitada e desde então a gente deita, por exemplo, para parir. Hoje não é à toa que a gente está vivendo esse momento de humanização do parto. Eu acho importante a gente linkar, às vezes, talvez eu traga coisas diferentes, mas assim, para perceber que existem muitas constantes que acontecem e que hoje a gente está se dando conta disso, né? Por que a gente está lutando pela humanização do parto? Por que a gente está fazendo todo esse movimento de apropriação do corpo? Porque nos foi desapropriado. Então, essa consciência e esse debate, essa conversa é exatamente para isso, assim, de perceber que, existe essa culpa, existe hoje, eu vou trazer já para cá e depois se quiser dar uma misturada, Jo, né? Essa pressão, essa criação consciente, né? A gente quer fazer essa educação da melhor forma, que acaba sendo muito pesada. Né? Eu acho que esse eu trazendo mais para o real. Obrigada, Bia. Bia tá falando que é maravilhosa, adorei a forma didática, claro, que nos coloca no tema, valeu. Para a gente não prolongar muito, né? Em termos da história, mas o fato é, então, assim, ser uma mãe hoje implica em muitos desafios. É muito pesado, né? De novo, a gente gesta e ganha já esse chicote por causa dessa expectativa, desse ideal de mãe. E a pergunta é, e essa culpa, né? O que a gente faz com essa culpa? Quer falar um pouquinho sobre isso, João? Pra gente... Só ainda complementando um pouquinho, assim, não só a questão da idealização, porque eu penso assim que a idealização ela faz um reforço do que nos é colocado como responsabilidade nossa. Né? Esse é um ponto. Então, assim, gurias, não é uma coisa assim, a gente não precisou sair pesquisando em milhares de lugares para ver que as coisas funcionam assim. A gente está todos os dias em grupo de WhatsApp, em troca com mães presenciais, troca entre a gente, do quanto a maternidade recai para nós como únicas, praticamente, desculpa, praticamente únicas responsáveis por dar conta do todo. Né? Então, esse é um ponto. Né? A gente estava falando da idealização, né, Marília? Isso. Tá. Então, na questão da idealização, quando eu idealizo, o que eu estou fazendo quando eu idealizo? Eu não só estou dizendo que toda essa responsabilidade da prática, do dia a dia, com um bebê, né? Quando eu pesquiso, entendo a importância da dedicação materna nesses primeiros meses, nesse primeiro 1 ano e meio, sobretudo, né? Quando a gente fala em período ali oral, né? E que realmente é fundamental. Como fazer isso
de forma a reconhecer as minhas próprias necessidades, né? Versus essas necessidades da criança. Porque o que acontece? Eu já tenho essa carga, certo? Já tenho uma demanda fisiológica da amamentação, principalmente, né, nos primeiros meses, onde é só amamentação, que é o alimento para a criança. E aí, o que eu faço? Eu olho para isso e digo, sim, é minha responsabilidade tudo isso. É minha responsabilidade suprir 100% essa criança, né? Só que, junto com isso, existe um sujeito mãe, um sujeito mulher, um sujeito pessoa, que começa a sentir essa pressão e por não dar conta, porque, gurias, um segredo aqui, tá? Que não é pra ser um segredo. É impossível dar conta sozinha. Vamos repetir isso 1000 vezes. É impossível dar conta sozinha. Só que a gente tá com isso tanto na cabeça que a gente tem que dar conta, que a saúde emocional do meu filho perpassa eu estar ali plena, inteira, me dedicar a 100%, que a gente não se dá conta que não é possível. Que a gente não se dá conta que a gente se coloca nesse lugar como assim, a super heroína, e a gente não pede ajuda. Primeiro, a gente não reconhece que a gente não consegue. A gente começa a entrar num buraco, num buraco, num buraco sem fim. E não consegue, sabe, botar o mínimo respiro pra ver a gente. O que eu tô tentando fazer é impossível. Entende? E é nessa troca, nessa busca com outras mães que a gente começa a se dar conta. Uma busca consciente, sabe, gurias? Não só uma busca que a gente também observa, que às vezes a gente pode reforçar também as dores uma da outra. Se a gente não dá um pouquinho esse passo atrás para perceber, opa, não tá dando certo, isso aqui não tá funcionando. Um pouquinho era isso que eu queria dizer, Maria. Só para não passar, né? É impossível me cobrir demais sem me dar conta, cobro. Isso é importante, né? Vão conversando com a gente, porque por isso que a gente trabalha, né, com grupos, né, nos atendimentos, nos cursos. Digamos assim, a maternidade ela não foi feita para ser vivida solitariamente. O que a gente vive hoje é extremamente importante lembrar, porque parece uma coisa batida, mas não é. A gente está vivendo a família nuclear, que é a mãe, pai e filho, isolada da família, porque a gente, né, dentro dessa constituição social, junto com uma pandemia. Entende? Então, quais são as condições que a gente tem hoje de ser uma mãe suficientemente boa, que é o Winnicott falava, né? Quem é essa mãe suficientemente boa? Como que eu vou tá bem, digamos assim, e querer essa criação consciente, eu insisto, porque parece como se fosse um combo, né? A criação consciente talvez seja a fralda de pano, a amamentação prolongada, uma comida orgânica, todas essas coisas que são maravilhosas, a criação de apego acaba se tornando muito enrijecidas, parece que elas são muito duras, né? E aí, conforme a nossa personalidade também pode trazer mais peso ou não. Então, assim, acho que uma das coisas que a gente faz nos grupos, e até algumas gurias estão aí nos grupos, é trazer esse acolhimento, né? Perceber que há lugares, há muito julgamento na maternidade, mas há também lugares especiais, como esses grupos de apoio para mães com bebês, onde a gente possa compartilhar essa maternidade de uma forma mais leve. Eu vou até ler aqui da Raquel, que ela participava. Aqui, ó, o relato da Raquel. Eu tanto idealizei durante a gestação e tanto tentei dar conta no puerpério, que aos 3 meses da bebê eu estava indo no fundo do poço, na cotação negativa. Agora tem outro comentário aqui, peraí. Da Ziza. Oi, Ziza! Tenho a presença de um pai que faz a sua parte e ainda assim sinto um peso enorme, principalmente em momentos em que minha filha não aceita o pai e se apega demais. Tem mais coisa. É difícil de ver, por isso que eu tô fazendo assim, né? É sério, tá falando aqui. É sério, Prias. O grupo que participei com vocês me salvou. Que bom. A gente está falando de uma coisa que é muito invisibilizada, né? Falar desse puerpério emocional que a gente está falando desde o início, falar dessas dores, desses tabus, é falar de algo que ainda é desconhecido. É como se simplesmente não, a mulher ela está fazendo a parte dela, que é o mínimo é cuidar da criança, né? No mínimo aumentar, no mínimo. Eu acabei de sair de um grupo agora, tipo assim, uma das mães. Eu tenho, às vezes eu me sinto mal de pedir ajuda para o meu marido, porque ele trabalha o dia inteiro e eu só cuido da bebê. E eu perguntei, quantos meses tem? 6 meses. Quantas horas por dia? 24 horas por dia, mais a estafa mental, que é o pediatra, é isso, aquilo, aquele outro. Então, nós mulheres invisibilizamos o nosso trabalho, né?
E isso gera muita culpa também. Nossa, como é que tem que dar conta de tantas coisas e ainda tem que estar bem? Porque, de novo, essa criação consciente, o bebê precisa de ser 100% atendido, mas quais são as condições que eu tenho? O que Uhum. que eu posso fazer? Raquel, ajuda? Marido não ajuda, ele é pai. Aí tem todas essas questões sociais e históricas também, que é bem importante, trouxe, Raquel. Então, a sensação que a gente tem assim, é que a gente abre, pega um tema, abre um leque, e desse leque abrem mais 50 leques, né? Porque são todos temas altamente relevantes. São todos temas para serem pensados e discutidos. E é importante que eles venham, né? Eu fiz até um vídeo, assim, acho que um pouquinho antes da primeira edição do Chega de Culpa, o curso que a gente fez, falando assim que a gente convidava as pessoas, né, as mulheres a virem participar do curso. Quando a gente coloca uma jornada de alívio para a culpa materna, a gente não está criando soluções. Por um, por um motivo. A gente não tem as soluções. A gente tem muitas perguntas. Para nós, então, já que a gente está falando de dores de gênero, nós olharmos para elas com um pouco mais de lucidez, lucidez e luz mesmo. Colocar a luz nisso que é tão invisível, que não se coloca. A gente não se coloca, sabe? E quando a gente fala isso, a gente não se coloca essa luz, não é para a gente gerar mais culpa, né? Mas é para a gente se dar conta da importância disso, sabe? Da gente colocar isso na pauta, né? Porque assim como quando a gente faz uma retrospectiva histórica e entende como que as coisas foram construídas, e isso nos dá um espaço, quando a gente olha para essa dor, coloca ela em pauta, a gente também cria um espaço de lucidez para isso. Se dá conta, mas eu me coloquei demais e até entrei no saldo negativo. Ou então, quando a gente se dá conta, a gente quer a participação, pai não ajuda, pai é pai, mas a minha filha está super apegada em mim. O que a gente faz, né? Essas são as perguntas que a gente tem, né? Aí a gente se pergunta, a gente tem conseguido exercitar, sair um pouquinho de cena? Pergunta difícil, né? Eu, Joana, falando de mim agora, super controladora, tendo a resolver sempre, sempre, sempre. As pessoas oferecem ajuda e eu nem me dou conta, que eu digo, não precisa, tipo, eu não quero atrapalhar. Aí hoje eu preciso dividir com vocês, é uma conquista histórica, tá? A Marília já tá rindo porque ela já sabe. Eu tô aqui fazendo a live, a Violeta lá fora, com a Julinha, que tá vindo como babá pela primeira vez em 3 anos. Eu estou participando de uma live, fazendo o meu trabalho, e a minha filha está com uma pessoa que está cuidando dela. E a minha mãe se ofereceu, me ajudou. Filha, tu quer que eu ajude a pagar? Eu, obviamente, diria, assim, com a pessoa que eu sou, não. Eu disse, sim, mãe, eu aceito. Então, assim, gurias, eu tô trazendo aqui, né, pra ver se alguém se espelha. Eu arrisco dizer que muitas de nós irão se espelhar. O quanto às vezes a gente também não abre espaço, sabe? E sai um pouquinho de cena. Repetindo, não é pra gerar mais culpa, mas a gente precisa se perguntar essas coisas, gurias. Eu vou deixar aqui o comentário da Raquel, né? A gente fala de ajuda, né, em relação aos maridos, né? Isso já tem um significado enorme, com certeza, né? E, de novo, é uma construção, né? Que o pai chega, o homem faz, se ele troca uma fralda, se ele leva no parquinho, tira uma foto e bota no Insta, ele é o paizão, né? A Dani falou, esse grupo também me É. salvou. Oi, Dani. Que bom. Então, assim, uma coisa que é importante é sair de cena, né? Primeiro é essa participação dos pais, né? Dentro do possível, dentro da gestação, desde o parto, desde o início, mas sempre há espaço. Eu acho que isso é importante também falar, né? Então, o sair de cena é, tenho rede de apoio? Não tenho? Vou contratar alguém? Ou esse pai deixar que ele entre nessa dinâmica, né? Porque para os homens também é muito difícil. Isso eu acho importante também dizer, que eles têm um processo totalmente diferente do nosso e a gente está numa fusão emocional. E muitas vezes a nossa tendência é fechar com a criança essa fusão e não permitir que eles entrem. E aí a gente acaba fazendo muito e se sobrecarregando porque o homem tem uma outra dinâmica, ele tem um outro tempo, ele vai cuidar diferente e tá tudo certo. E a criança precisa tanto da mãe quanto do pai, né? Então, assim, sair de cena é tirar esse controle, né? Sair... Aqui a Bita falando, parabéns, Joana. Para mim foi super difícil aceitar ajudas, então eu vibro muito quando vejo outra mãe também conseguindo. Total, né? Porque essa também, como nos é imposto essa super mãe que dá conta, que é a fodona, desculpa a expressão, tipo assim, cara, eu tenho que dar conta, entendeu? É óbvio que eu dou conta,
né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Tipo, pode mandar mais. Só que a gente acaba não vendo as nossas necessidades. E uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Jo, é o que que realmente eu necessito, o que que eu quero e o que que é possível dentro disso, né? Parece que, às vezes, principalmente no início da maternidade, não existe o eu, né? Ou quando a gente está nesse puerpério psicológico, emocional, a gente está nessa fusão, tipo, eu não tenho necessidade. Mas aí, quem sabe criar isso dentro do dia a dia, a gente sempre fala no grupo também, né? Como é que eu posso, sei lá, ter... O que que para mim hoje eu preciso? Ah, um banho demorado, passar um creme na perna, pintar as unhas, assistir metade de um seriado Netflix, o que quer que seja. Mas Ou às vezes só ficar exercitar quieta isso. parada, né? Tem até um meme que rola que eu acho maravilhoso, que ele é muito real, que é assim, uma mãe fica 24 horas com seu filho e tal, né? Toda a questão da carga materna. Quando você vê ela parada, olhando para nada, simplesmente deixe, ela está retornando ao seu corpo. É ótimo. É uma brincadeira, é uma piada, mas é muito real, né? Porque nesse primeiro momento, tudo que a gente precisa é voltar pro corpo. E isso que a Marília tá falando, voltar pro corpo, é reconhecer que uma das gurias que participou disse assim, cara, eu só queria tomar um café. Só isso. Aí sabe sentar e tomar um café. Tomar um banho. Né? Quem é mãe de bebê pequeno sabe o significado que tem tomar um banho. Sem ouvir um choro. Sem precisar sair correndo. Sem precisar achar que às vezes a gota tá caindo no chão e tu acha que é a criança, tu já te fome, nada tá acontecendo. Então, voltar pro corpo é isso, é reconhecer as suas necessidades. Que esse é um dos temas que a gente vai trazer, né, Marília? Reconhecer essa necessidade. A gente até colocou ali no... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o curso. Mães têm necessidade? Porque a primeira coisa que a gente se coloca diante da necessidade materna é isso. A gente nem se lembra que tem necessidade. Só que a gente tem, né, gurias? A gente tem e elas precisam ser vistas e elas precisam ser atendidas. Porque os nossos filhos, eles precisam que a gente esteja respirando para poder atendê-los. Daí vem a imagem, né, que a Marília sempre traz, né, Marília, de colocar a máscara de oxigênio primeiro em si e depois no filho. Porque, por um motivo muito simples. O filho não vai conseguir se atender sozinho. Eles vão precisar da gente. E a gente só consegue atendê-los se a gente estiver respirando. Se a gente estiver minimamente oxigenado. Entende? Então, se culpar do que a gente não consegue, só traz mais peso, só traz mais carga, né? E quando, na verdade, a gente tem que entender que por mais importante que a gente seja, a gente não é tão importante assim. Que as coisas acontecem quando a gente sai de cena. Ah, vai botar... Esses tempos, uma mãe, assim, não vou dar os nomes aqui, mas a cena é muito engraçada. Ah, tu coloca no bebê o tip-top e o casaco. Ela me chamou para me mostrar que o casaco estava por baixo e o tip-top por cima. Então, assim, eu tive que rir, eu ri muito. Porque isso é verdade, não é uma caricatura. Isso acontece. Mas, cara, qual o problema? Quem disse que sempre o casaco tem que estar por fora, entendeu? Foi uma coisa que o pai fez e que os pais fazem. E que, gente, ok, entendeu? Uma hora a pessoa vai se dar conta que o casaco fica por fora, enfim. E assim, entre tantas coisas. E ninguém tá passando nenhum perigo por isso, entende? A gente é que tem que dar esse espaço também. Eu vou só ler os comentários, senão a gente vai se perder depois, tá? Que tem umas aqui, tá? Senão a gente vai. A Bi tinha falado, né, no nosso grupo de mães que me ajudou a chegar a esse ponto, né? Os grupos de mães, na verdade, são extremamente importantes por isso, né? Por essa confiança, por esse acolhimento e ele potencializa a nossa força, né? No momento que a gente se sente acolhida e não julgada, a gente percebe que, ainda que cada uma tenha a sua experiência, muitas dores permeiam todas nós. Isso nos fortalece, né? Esses exercícios de grupo, essa convivência em grupo, ainda que seja online, ela é muito forte e nos ajuda muito nesses processos, né? Independente da fase da maternidade. A Kizzy fala confiar no poder dos pais de cuidarem dos filhos também, com certeza. Os pais, eles conseguem, né? Só que eles precisam que a gente sempre fala, né, nos grupos e no atendimento se a gente trata os nossos companheiros como filhos ou como maridos, o que a gente quer, né? Muita gente reclama, mas o cara não faz, ele não tem autonomia, não sei o quê, tá, mas tu deixa ele fazer? Não, porque não faz direito. Mas ele também tem direito de aprender, ele também foi cuidado como filho, ou quem sabe, né?
A gente tem que dar menos para eles fazerem mais. A gente tem que tratar eles como maridos para que eles possam ser maridos e companheiros. E com certeza eles dão conta, né? A questão é de que eles precisam de tempo. E é um tempo bem diferente, né? do nosso, né? Aqui a Maíra falou que precisa entrar no grupo assistir a live. É saber quais são as nossas necessidades, né? A Bi falou, entra que não vai se arrepender. Peraí, Raquel, coloque a máscara em você antes para depois ajudar os demais. É isso, todo tempo parece que todo mundo diz criança, 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 mas se eu não estou em condições e puser a máscara na criança, eu vou morrer, hipoteticamente, e a criança ela não vai ser atendida, né? Essa que é a questão, por isso que no avião é isso. Por isso que primeiro em mim, depois ele. Então, quais são as condições que eu tô, quais são as condições emocionais e físicas que eu tô para suprir esse bebê, né? Grupo de mães e salva mulheres, Raquel falou. Não, a Raquel falou aqui exatamente aquilo que eu falei do banho, né? De quando eu tinha a oportunidade de tomar um banho sozinha, escutava o choro dela sem ela estar chorando. É isso aí. Bem-vindo ao clube, porque a mesma coisa acontecia comigo. E essa fusão emocional que a gente vive, né? Que às vezes não é nomeada, são essas ambivalências que às vezes tu ama aquele bebê, às vezes tu quer ficar sozinha, às vezes tu tá com raiva, tá tudo certo. Então, onde é que eu posso depositar isso? Onde é que eu posso dizer, cara, eu tinha vontade de tirar meu bebê pela janela e eu não sou louca, eu não sou mamã, mãe, né? Porque isso, a maternidade ela é tão idealizada e tão pesada porque é como se fossem só sinônimos de coisas positivas e não é. E tá tudo certo. E eu posso sentir raiva do meu bebê e dizer para ele, ó, a mãe tá com raiva, não tem nada a ver contigo, né? Essa é a questão, a gente poder discernir, né? Separar o que é nosso, o que é deles. Humanizar-se, né? Humanizar, né? Exatamente. Exato. Sair dessa coisa da Nossa Senhora, né? Dessa imagem e semelhança que é uma prisão. Exato. Uma prisão mais que às vezes e que às vezes a gente se autoimpõe também. Exatamente. Mas que a gente fala muito simbolicamente no curso, né? Que a gente tem a chave dessa prisão, na verdade, né? Tá escondida, então, a gente tá marcada, mas a chave existe. Exatamente. A Ziza falou, estou na casa da minha irmã e por isso conseguindo ver a live de vocês, aproveitando este momento raro da minha rede de apoio. Tem que aproveitar, né? Coisa boa. Obrigada por nos assistir, né? Ter esse momento e vir aqui compartilhar com a gente. Obrigadão. É um privilégio, é. Eu não sei como é que está de horário, Jô, porque eu não consigo ver daqui. Tu consegue ver? Sim, a gente tem 20 minutos ainda. Tá. A gente pode entrar. Certo. Vamos falar mais um pouquinho que a gente estava falando, então. Que agora a gente... Desenvolvimento infantil. Acho que é legal falar sobre a questão do desenvolvimento infantil. A gente falou sobre o que fica como peso, né? Mas também no salvo, também é ferramenta. Né? Quer falar um pouquinho, Marília? Pode falar. Sim, a gente trabalha com isso, né? Essa questão, digamos assim, o que está surgindo em cada fase do desenvolvimento infantil é extremamente importante e de maneira alguma, quando eu falo desse peso, é para dizer que não vale, pelo contrário. O que acontece? Se a gente sabe que no primeiro ano de vida o bebê precisa ser atendido 100%, então a gente, né, quanto que a gente consegue estar aqui para esse bebê? Se a gente sabe que depois de 1 ano e meio aos 3 ele está entrando na fase da autonomia, significa que ele não precisa mais de nós todo esse tempo. A gente, né, ele precisa que esse pai ajude a entrar e quebrar essa fusão. Ou seja, a gente precisa também recolher a nossa dificuldade como mãe, eu acredito que seja também não estar no centro todo o tempo, né? Não ser esse centro da atenção todo o tempo e retomar as nossas coisas. Porque quando a gente está nessa fusão emocional no puerpério, simplesmente a gente não consegue enxergar. Eu digo que é uma nebulosa, né? Eu falo para as mulheres que eu atendo, eu tô aqui do outro lado, tem vida, vem, vem, vem. A gente não consegue ver. Então, saber que a nossa filho, de 1 ano e meio aos 3, já não precisa todo o tempo de nós, significa que a gente pode ser para tomar uma cerveja, por exemplo. Pode fazer um esporte, pode, obviamente, voltar a trabalhar, enfim, mas o que está surgindo nessa fase e o quanto que eu preciso estar presente ou não. E o quanto, também vou puxar um pouquinho, quanto que as nossas dificuldades pessoais da nossa história acabam também se atravessando e prejudicando essa relação com o nosso filho. Às vezes a nossa carência é tão grande que a gente acaba ficando em fusão para a gente continuar recebendo desse bebê ou dessa criança algo que ele não tem que nos dar. E que às vezes a gente nem deixa nem esse parceiro entrar porque a gente está recebendo e todo mundo sabe que é mãe e a gente recebe muito amor, né? Mas então, assim, de novo, isso não é para ser mais uma razão de culpa, mas para mostrar como que os limites são muito tênues. Ou ainda assim... Não, não, pode continuar, depois eu entro.
Não, tipo assim, tem uma mãe que outro dia eu tava acompanhando, tipo assim, a criança tá na fase da autonomia e ela pensando se ela fosse, se a criança parasse de desmamar, ela ia sofrer muito, né? Então, quem sabe, né, essa seja a tua carência, entende? Vamos olhar para isso. Ah, eu ia sofrer muito, porque na verdade eu ganho muito ainda. Então tá, então tu tá nesse puerpério emocional e tá tudo certo. Ela é genuína essa dor, essa necessidade, mas não é essa criança que vai te preencher esse vazio, né? Isso é importante a gente ver e se dar conta, né? E os processos terapêuticos, eles ajudam também essa consciência de separar as coisas, porque eu tenho a sensação, como mãe, que a minha história pessoal ela se atravessa como se fosse um véu, assim. Então, quando eu olho a minha filha, eu olho ela através das minhas dores. E Das ela, suas todo o tempo que ela vai necessidades. crescendo, vai tocando nas minhas, são os meus gatilhos emocionais, são as minhas feridas emocionais dos meus pais. Então é um malabarismo que a gente está todo o tempo, né? Lidando em relação eu, meu parceiro, a minha filha, a minha história, a história do parceiro. E às vezes a gente não consegue nem enxergar o nosso filho. Então eu acho que é muito delicado, muito sutil, né? Mas é um caminho muito bonito quando a gente aprende também, a partir desse desenvolvimento infantil, de tudo que surge, a gente olhar para a gente. Os nossos filhos são espelhos, né? E são belos espelhos. E eles tocam em feridas absolutamente profundas. Então, aproveitar isso, se está doendo, isso é meu. Né? Se responsabilizar por isso, não se culpar. Qual que é a minha responsabilidade no que está acontecendo? E aí, de novo, a gente separa, né? O limiar da autorresponsabilização e da culpa, ele é muito tênue. A gente fala muito, eu e tu, né, João? Mas ele é muito sutil, mas ele é extremamente importante. Então, estar atento a isso. Estar É como tá, presente. é como um malabarismo, tá no fio de malabarismo, entende? Vai para um lado e para o outro, e tem que ir para um lado e para o outro para encontrar o equilíbrio. No teatro, a gente chama de equilíbrio precário. É quando a gente está numa situação de desequilíbrio, buscar o equilíbrio, né? Então, isso exige estado de atenção, exige apoio, exige estar na gente, exige presença. Né? Eu só queria retomar uma coisa, assim, já falando de presença, né? Porque a gente está falando aqui, a Marília trouxe como exemplo de que a partir de 1 ano e meio a criança já não necessita mais tanto da mãe, né? Então, que seria um momento, digamos assim, muito propício a gente buscar, então, as nossas necessidades de uma forma mais contundente. No entanto, a gente também vive uma realidade social de a maciça maioria das mães precisa retomar um trabalho, né, aos 4 meses. Então, poxa, Joana e Marília, né? Se é tão importante a presença da mãe e eu vou estar trabalhando 8 horas por dia, ainda que eu tenha ali espaços de amamentação, que eu posso me dedicar à minha criança, como é que eu faço? Como que sabendo disso eu não vou me culpar, né? Uhum. Realmente é muito Uhum. difícil. Primeira coisa, é muito difícil, né? E não é uma situação que a gente consegue mudar agora, né? Como grupo social, como exigência econômica, né, da sociedade que a gente vive, das nossas famílias, das nossas necessidades reais do dia a dia. Porém, existem compensações que a gente pode buscar. Entende? Se eu não consigo estar 8 horas com o meu bebê, porque eu preciso deixar alguém cuidando dele, e eu não me culpo por isso, né? Porque não adianta. Simplesmente porque não adianta. Se a minha culpa não resolve, não adianta eu me sentir culpada. Mas eu posso, quando eu chego em casa, tomar um banho e colocar meu bebê no meu corpo. Ou uso um sling, ou uso o próprio contato do corpo, converso com esse bebê, sabe? E dou essa presença de qualidade no tempo que eu tô com ele. Entende? Então, o quanto ter consciência do que cada um de nós precisa, desde o nosso bebê, que é tão pequeno, que chegou nesse mundo, está conhecendo esse mundo e necessita dessa atenção e das suas necessidades atendidas. E eu não posso estar ali, mas eu vou ter uma conversa o mais claro e sincero possível com quem vai estar cuidando, seja na creche, seja a mãe da gente, seja a sogra, seja o marido. Entende? A gente tem isso como um olhar que direciona e não um olhar que pune ou se pune, né? Então, acho que tem muitos meandros nisso tudo e que o olhar do desenvolvimento infantil pode ajudar a suavizar, sim, né? Sendo um olhar de consciência do que é possível, né? Não só agir, como compensar.
E essas figuras, né, digamos assim, no caso, né, ter pessoas, figuras de apego para esse bebê, se é o caso, você tem que voltar a trabalhar, então com quem eu vou deixar, né? Quem é essa pessoa? Qual que é a qualidade dessa presença, entende? A mãe não é tudo, né? Se a mãe não pode estar ali, ou se ela simplesmente quer voltar a trabalhar e faz muito bem para ela, tá tudo certo. Né? Eu acho que isso é importante também, né? É muito fácil a gente julgar, mas tem mães que querem voltar a trabalhar e se realizam nisso. E se elas ficassem em casa, seria uma prisão. Ou seja, como que a gente pode aliviar essa culpa, esses julgamentos? De novo, o que é importante para mim, o que é importante para esse bebê e o que funciona ou não para gente. E E se eu como não a posso Raquel estar tá aqui, falando então aqui, ó. E como a Raquel tá falando aqui, ó, é muita carga para uma criança. Como é sério e importante olhar para isso. E tem mais esse ponto, né? A carga que fica na sim, criança porque eu tô frustrada. claro. E isso acontece direto, torta direito, né? Uhum. Seja tantos extremos que geralmente acontece, né? Ou de voltar a trabalhar, ou de ficar muito tempo em casa, né? Então, assim, às vezes as nossas dificuldades pessoais também se atravessam nessa maternidade, né? E acabam gerando essa carga para a criança que não tem nada a ver. Se tu tem que voltar a trabalhar, ou se isso te faz bem, que bom que te faz bem. Ou seja, a Laura Gutman mesmo fala, né? Tu pode voltar a trabalhar, mas volta para casa, toma esse banho e esteja presente. E desfrute disso. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Não são as horas que a gente passa com os nossos filhos. É a qualidade dessa presença, dessa atenção, o querer estar ali. E é claro que não é algo ideal também. A gente está falando de altos e baixos, dessa impermanência diária, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem. E eu acho que um ponto bem importante, já para a gente finalizando, né, antes de falar do curso, é os nossos filhos, eles precisam da nossa luz e da nossa sombra. Nós somos humanas. Nós somos como se fosse, acho linda a metáfora, um filtro dos sonhos. Nós, pais, o que que a gente quer, quais são os valores que a gente quer passar para esses filhos? O que que a gente recebeu de bom e o que não recebeu de bom, mas o que que a gente foi buscar? Então a gente tem essa capacidade de criar todo o tempo no caminho, acertando e errando, entre aspas, né? Esse processo e mostrando também as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Pedir desculpa para o filho se a gente fizer uma coisa que a gente não gostou. Falar olho no olho, se abaixar, né? Perceber que sim, eu sinto raiva, sim, eu sinto tristeza. E nós não somos bonecas perfeitas, nós somos seres humanos. E é nesse espelhamento da nossa humanidade que eles vão ser seres mais saudáveis. E não é algo totalmente, né? Eu sou super mãe que dou conta. Essa criança, quando vê uma mãe super mãe ou um super pai, ela vai achar que ela não pode ser normal. Uhum. Ou seja, a cobrança de novo, né? Que essa criança se auto-impõe para ser esse super. Então, assim, somos humanos, sejamos humanas com a gente. E se a gente for com a gente vai ser com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Eu acho que isso é bem, bem importante, né? E aqui tem mais um comentáriozinho da Ziza. Não adianta estar o dia todo com a criança sem querer estar ali e terceirizando para telas ou outras pessoas. Tempo de qualidade é o que mais importa. Sem dúvida, né? Mas ter consciência disso. E assumir essa responsabilidade. Não, olha, eu preciso, vou voltar a trabalhar, sei lá, o dia inteiro, isso me faz bem, ou eu preciso desse dinheiro, e eu chego em casa e eu estou ali com meu filho. E, porque a ambivalência também nos suga, né? Nos drena essa energia. Se eu não aceito, se eu me sinto culpada, eu não vou estar tão inteira com ele depois. Né? Então, por isso, essa questão da culpa, ela permeia vários aspectos que a gente falou hoje na live, mas, assim, espero que tenha ficado claro um pouquinho desse autoacolhimento mesmo que a gente traz, né? Esse olhar empático, dessa humanização da maternidade. Esse eu acho que é um caminho possível para a vida mais leve e é o que a gente trabalha, assim, eu e a Jo. E acho que a gente Isso. está uns 10 minutinhos. Fala, Jo. Não, só pontuando, fazendo um retrospecto ao que a gente trouxe lá no início da live, a questão histórica, né? De onde a gente vem, né? O que tem por trás disso que a gente sente hoje. Lembrar, então, que a gente também está construindo a história, né? E que a maternidade que a gente vive é a maternidade referência dos nossos filhos, das nossas filhas, que a gente deseja que sejam mães, né? Se elas sim quiserem, e se não quiserem também tudo bem. E dos nossos filhos que serão os futuros pais. Então, quando a gente constrói essa dinâmica, a gente também está construindo uma dinâmica que não é só pra gente. Entende? Assim como a gente vive as dores daquilo que não é a gente que escolheu e a gente é resultado dela, a gente também está construindo um caminho possível lá para frente. Isso é bacana da gente ver, né?
como, opa, peraí, olhar para isso, pontuar isso, lidar e suavizar essa culpa, né? Tornar mais leve esse caminho de maternidade, eu tô gerando uma referência para quem vem depois de mim. Isso também é muito legal. É fundamental. Quanto tempo a gente tem? Só pra gente não ser desligada Exatamente no 10 meio. minutos. Tá. Então, assim, a gente queria aproveitar, né, para fazer, faz parte, a propaganda do nosso curso. A gente tem um curso que já está na segunda edição, que é a partir dessas vivências que a gente traz, essas nossas trocas. Um curso de 4 encontros chamado Chega de Culpa, uma jornada para o alívio da culpa materna, onde a gente vai falar exatamente desses temas, onde a gente vai ter, então, 4 encontros, 4 sábados em outubro, com vivências, ele é teórico, vivencial, com vivências para a gente poder acessar esses conhecimentos que a gente trouxe um pouquinho aqui. Quer tentar falar um pouquinho mais? Complementar? Então, assim, ó, quando as gurias falaram, eles usaram o termo, né? Os grupos, estar no grupo me salvou. Me veio uma imagem, assim, que é muito interessante. Vocês já viram formiga na água? Se não viram, observem. Sabe o que as formigas fazem para não afundar na água? Elas criam um grupo entre elas, né? De várias formiguinhas que apoiam outras formiguinhas para ninguém se afogar. Então elas ficam, eu não vou dizer abraçar, porque eu não sei se a formiga abraça, mas elas ficam agarradinhas uma na outra, junto aquele bolinho de formiga para fazer a travessia de uma água. Então eu sinto que a presença de mulheres com outras mulheres, a presença do grupo, é como se fosse esse monte de formiguinha, né? Nós todas somos formiguinha uma da outra, para fazer essa travessia, às vezes nesses buracos emocionais, né? Ou dificuldades reais que a gente enfrenta, ou quantas de nós já passou, está passando por uma depressão pós-parto, né? Então nós termos esse apoio. E quando a gente é esse apoio, é uma coisa muito interessante, assim, que o simples momento de estar com outras mulheres, algo acontece que a gente não pode explicar e que não é eu que faço, não é a Marília que faz, mas é a presença de todas juntas que faz com que a gente atravesse esse lugar, né? E quando a gente, quando a Maria falou que a gente faz também vivências, as vivências elas têm a capacidade de nos colocar em contato com esse corpo, que é muito do que a gente precisa nessa retomada, dessa fusão, desse lugar nebuloso do puerpério, né? E da maternidade em si, porque eu penso que não é só o puerpério, né? Tem muitas mães que já são mães adultas, que os filhos são adultos, e que vivem essa fusão de não olhar para si, olhar só para a necessidade dos filhos, né? Então, quando a gente traz isso para o corpo, a gente está criando uma escuta desse corpo, uma escuta da necessidade desses corpos, né? Então, dedicar esse tempo também e olhar dessa forma, não é só a gente se presentear, esse momento vai ser o meu momento, mas é criar e fortalecer ferramentas para seguir de forma mais saudável nessa vida, né? Então, esses espaços e o curso proporciona isso sim, né? Quando a gente faz esse contato com esse corpo com outras mulheres, é uma forma da gente se dar estes materiais para a gente seguir. Amo ser formiguinha, que amor a Bianca. Também amo ser formiguinha. Já é isso que eu tinha para falar do curso, Marília. Não, eu ia falar aqui, se a gente falar um pouquinho, né, então, dessa construção histórica, dessa importância dessa rede de apoio, né, como criar esses vínculos, como se autorresponsabilizar pela nossa realidade, né, em relação aos nossos filhos, mas em relação também aos nossos companheiros, que é algo que é muito presente, né, nas falas, assim, meu companheiro não é presente, ele não é um pai ativo, ele não tem essa autonomia, então a gente sempre percebe que tem várias coisas que acabam se atravessando nessa maternidade. Então, conseguir discernir isso, perceber onde estão as culpas, faz com que a gente consiga ter esses respiros e levar de uma forma mais leve, né, a nossa vida, a nossa maternidade, o nosso relacionamento amoroso. Então, é um curso, acho que para a gente mexeu muito, né? A gente teve um ótimo retorno das gurias. E fica o convite para quem quiser, então, tem mais informações, só clicar no link da bio. São várias reflexões, né? Perceber que a culpa materna está presente, mas é o entrar e sair, né? O dar-se conta desses movimentos por que eu me sinto culpada? Ou por que eu estou reagindo assim? Por que eu tenho tanta raiva, né? Essa consciência, essa percepção, essa presença é uma forma de viver realmente. É possível ser mais leve.
E essas trocas realmente nos potencializam, acho que nos alimentam, né? Essas E formiguinhas quando a gente juntas. e quando a gente pega esses pontos que a gente falou ali, que a gente vai abrindo os leques e coloca isso, assim, faz um panorama disso, o famoso criar listas, né? A gente põe ali, é como se eu tirasse também um pouco desse espaço da minha cabeça. Porque às vezes o que a gente tem é muita confusão interna, né? Porque a gente tá tudo muito misturado. Então, quando a gente pontua, olha, sinto que isso se coloca desta forma e a gente apresenta isso desta forma, a gente tá suavizando um pouco, tá fazendo esse caminho possível dessa retomada dessa leveza da maternidade. E discutir cada ponto por ponto, né? Aqui a gente falou amplamente sobre muitas coisas, mas quando a gente pega cada uma delas e esmiuça e traz para nossa realidade, né? Então, cada uma expõe as suas dores, as suas dificuldades, e a gente recebe possíveis caminhos, possíveis perguntas e possíveis apoios, isso tem um impacto, assim, indescritível na vida de cada uma de nós. A Bia Como perguntou, funciona né, o como encontro? funcionam os encontros e quanto tempo a dinâmica. Então, são 4 encontros em outubro, 4 sábados, das 2 às 4h30. Né? Então, com esse tempo, a gente consegue fazer essas trocas, essas vivências, essas A partilhas. explanação Né? teórica. Sim. Então, é assim que funciona. Então, a gente sempre vai dizer, olha, gurias, vamos começar dessa forma. A gente cria uma dinâmica para cada um dos encontros, onde tem um espaço para fala de cada uma, né? A apresentação de conteúdo, vivência e retomada dessa troca, então, entre cada uma de nós que vivenciou aquele trabalho e a semana, né? Porque a gente entendeu também que a semana, que esses espaços vazios, entre aspas, entre um encontro e outro, é fundamental para a assimilação de cada um dos conteúdos que a gente traz e apresenta no curso. A gente cria um grupo no WhatsApp, né, durante o curso, então é impressionante porque cada uma como se fosse vai potencializando essas trocas que acontecem durante a semana também no próprio grupo do WhatsApp, né? Depois dessas vivências, esses espelhamentos, uma está vivendo uma coisa, é impressionante que existe uma sincronicidade dos processos, né? Ainda que tenha cada uma situações totalmente diferentes, algumas dores, algumas tramas em comum acabam potencializando e acelerando, né? Como se fossem qualquer trabalho de grupo é isso, né? Muito quando acontece, é como se fosse uma potencialização, um catalisador do processo pessoal a partir dessas trocas. Então, é bem interessante, né? A experiência que a gente teve, a gente ficou bem satisfeita. Se tiverem qualquer outra dúvida também. João, não sei como é que está de tempo. Tem 2 minutos. Então, gurias, fica o convite, né, para participar do nosso grupo. Mesmo quem não participar, puder avisar outras mães, convidar as mães para curtir a Mamacore. A gente sente isso, assim, o quanto não é só o nosso trabalho, quanto isso é um movimento, sabe? Um movimento de uma mãe dar apoio para outra, sabe? De ser esse espaço de respiro, sejam nas discussões, sejam nos atendimentos individuais, sejam nos grupos que a gente oferece quinzenais de apoio entre mães. Em breve, também grupos presenciais aqui em Florianópolis. Então, a Marília lá na Croácia, né? Mas eu não sei se alguém está nos ouvindo, já que a gente não falou em mas para as brasileiras que possam estar ouvindo. Então, tem sempre um caminho, sabe? E a Mamacore tem isso como valor, sabe? Não só como sistema, mas como valor mesmo para a vida, sabe? Da gente dar esse apoio uma para outra, da gente se fazer perguntas, da gente se oferecer ombro, colo, abraço. Então, isso é muito maior, né? Do que só o projeto meu e da Marília, né? É um movimento de todas nós. E que bom que seja assim. E obrigada, gurias, Queria cada uma de agradecer. vocês. Aqui a gurias esperam muito sucesso, tomara, né? A gente está lutando, é o trabalho de formiguinha também, né? Deixando bem claro dentro das redes sociais, que é hoje a plataforma é muito difícil de ter alcance. Então, quando a gente pede, tipo assim, partilhem, convidem as outras pessoas, a gente precisa de ajuda, né? Porque somos 2 seres dentro de uma, né? Dentro do mar, 2 peixinhos, 2 formigas, mas isso nos realiza muito, né? Então, a gente agradece a presença de vocês até o final, quem participou, quem entrou, quem saiu, mas quem ficou. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim, Marília, foi muito proveitoso. Sempre essas trocas com a Jo são incríveis. Né? A gente cresce muito nessa parceria, nessa amizade.
E nessas trocas com vocês também, obrigada por participarem também, porque a gente vai crescendo juntas, né? A gente vai trocando e vai refletindo e trazendo novos conteúdos, enfim, é muito lindo assim, esse processo de crescimento de trabalho. Trabalhar com uma coisa que nos move, né? A gente tem isso em comum, eu e a Jo. É uma paixão mesmo, é uma vivência. Não é fácil, mas também traz muito crescimento. Então, obrigada a todas. Obrigada, Jo. Obrigada, Aí do outro Marília. lado. Obrigada, Cria. Um E beijo em nos todas. vemos aqui, né? Nos vemos. Com certeza. Acho que já vai acabar o tempo. Beijo. E vamos finalizando, então. Se cuidem aí. Beijo, beijo. Vou fechar aqui, vou tentar. Não sei fechar. Geralmente acaba antes. Hoje foi a primeira live juntas e ainda ficou assim, esse espaço no final, sabe? Agora vamos até o final, porque não sei fechar. Pausa também faz música. Então tá tudo ótimo. Ah, tá bom. Total. Foi ótimo, obrigada, Grace. Vamos juntas sim, Bia. Saudade tua. Beijo A enorme. Clara que me apareceu, foi minha aluna aos 9 anos. Agora é mãe, junto comigo. Mãe da Brisa. A Brisa Que tem a mesma demais. idade da Violeta, então essa coisa geracional é maravilhosa, né? Lindo. Nossa. E as gurias dos grupos apareceram também aí. É, coisa boa. As amigas, a tia, todo mundo, coisa boa. Sim. As formiguinhas dos presentes. Total. Acho que se a gente fechar aqui, acho que sai, né, Marília? Tá, vou tentar, vou ver, tá? Tá bom. Beijão, Sim, vou gurias. encerrar. Beijo, beijo. Valeu, gente.